Muito bem, estamos de volta, último bloco da nossa aula. Então, falamos sobre o dano material no bloco anterior. Ok. Então, o erro médico pode incidir no dano material e no dano estético. Então, o que é o dano estético nesse caso? Então, é fácil aqui. Uso o mesmo conceito que a professora Maria Helena Diniz, né? Ela disse que o dano estético é deixar a pessoa feia em razão de um tratamento ou de uma cirurgia, mas não tem nada a ver com dano estético de cirurgia plástica, tá? Vamos imaginar o seguinte: o cirurgião foi fazer uma determinada cirurgia no paciente e ele então pinçou, ele foi fazer uma cirurgia na perna do paciente e ele pinçou um nervo extremamente importante e o paciente ficou com um defeito, por exemplo, na perna, né? Ficou mancando ou precisou, até mais grave, precisou amputar a perna. Então isso é um dano estético. Houve lá uma paralisia cerebral porque o médico anestesista, por exemplo, não calculou corretamente a anestesia e na hora do procedimento houve lá um choque anafilático muito grave e o paciente, então, ficou com paralisia cerebral. O que vai acontecer? A gente sabe que os músculos, né, da face, do corpo vão atrofiando. Isso é erro estético. Pode acontecer na cirurgia plástica? Pode acontecer numa cirurgia plástica, por exemplo, vai colocar prótese mamária, e a prótese, né, as mamas ficam assimétricas. Então, isso é um dano estético. Houve a negligência mais o dano estético. Então, você tem que avaliar o dano estético. Então, só repassando aqui, o dano material ficou lá no artigo 402 do Código Civil. O dano estético é o artigo 949. Olha só. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, então nós estamos falando de lesão aqui. Outra ofensa à saúde pode ser qualquer outro tipo de sequela que tenha ficado no paciente. O ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes, olha, até o fim da convalescença, além de outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Pode ser um dano moral, pode ser o próprio dano estético, ok? Mas veja o seguinte, ele diz até o fim da convalescência, mas você não sabe quanto tempo vai perdurar. Às vezes você tem até um laudo do médico dizendo quanto tempo você vai perdurar. Às vezes você, conversando até mesmo com o médico que está fazendo o tratamento, quando eu falo médico, porque não vai pensar que é o mesmo médico, o cara errou, né, cometeu um erro médico, ele está fora, ele quebrou até a relação médico-paciente, a confiabilidade da relação médico-paciente. Ele não vai ficar, ele não vai dar sequência, até porque o próprio paciente, o próprio familiar do paciente, não vai autorizar que aquele paciente dê sequência com o tratamento com outro médico. E aí você vai pedir para o novo assistente, médico assistente, aliás, é importante dizer para você que o médico assistente é aquele médico que está tratando do paciente, aquele médico que assiste o paciente. Então, o médico assistente é aquele médico que assiste o paciente. Não é porque é um médico assistente, eu tenho um médico oficial, né, o médico principal, e depois eu tenho um médico assistente. Não, a própria literatura do direito médico trata como médico assistente. Muito bem. Então, você vai conversar com o novo médico. Às vezes você vai precisar falar com ele, com o novo médico, dizer assim, esse dano é um dano permanente ou é um dano provisório? Ele é um dano permanente. Então, você vai requerer para o juiz que a pensão mensal seja vitalícia e que o tratamento desse paciente também seja vitalício, né? E se for for convalescença? Então, você vai pedir, vai ficar 7 meses em tratamento. Então, você vai dar lá, vamos imaginar o exemplo dos 10 mil reais, você vai pleitear os 70 mil, 80 mil reais. Eu não costumo fixar, tá? Durante o período de convalescença. Vai que demora mais. Ou pior ainda, vai que o período de convalescença seja permanente. E aí, como é que você faz? Então, você pode requerer a pensão mensal, não precisa nem colocar pensão mensal vitalícia, pensão mensal durante o período em que houver
a convalescência do paciente. Então, é isso que você tem que assegurar. O dano estético, conforme a gente falou, o procedimento deixou a pessoa feia, deixou a pessoa com marcas, foi fazer uma cirurgia, qualquer cirurgia que for, lá no dano estético, no médico, né? No cirurgião plástico, nós também podemos pleitear o dano estético. Eu falo isso lá na aula de responsabilidade civil do cirurgião plástico. Preste bem atenção num ponto aqui. O pessoal diz assim, bom, você sabe que o dano material, para eu somar o dano material, eu vou colocar lá o valor de 10, 5 mil, 20 mil, depende de quanto o seu cliente ganhava, e eu vou multiplicar por 12. Por que eu vou multiplicar por 12? Para achar o valor da causa. Então, vamos pensar aqui no valor da causa, porque é importante, porque você vai ter sucumbência em cima disso. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui, tá? Por enquanto, o que nós estamos pedindo? Eu vou pedir o valor do dano material. O que está líquido? O que está líquido é os 10 mil reais. Ok? Pode ser que eu tenha dano material que não está definido ainda, porque meu cliente não fez a cirurgia, não fez a perícia. Pode ser que eu tenha valores, dano material, pode ser que eu tenha valores ilíquidos. E esses valores ilíquidos eu vou apurar em liquidação de sentença. Muito bem. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, como eu estou falando em pensão mensal, eu vou pegar o valor de 10 mil reais. Você vai ler lá o artigo 292 do Código de Processo Civil. Deixa eu só, às vezes eu cito aqui só para ter certeza, mas se não me falha a memória, é o artigo 292 que nós vamos colocar. Nós estamos falando em pensão, artigo 292, tá certo? Então, veja, essa ação eu vou colocar aqui. Deixa-me ver aqui, acumulação de pedidos, na ação alternativos, na ação de acumulação de pedidos, na ação indenizatória, inclusive afundado em dano moral, o dano pretendido, né? E na ação que tiver por objeto a existência, a validade e o cumprimento, eu vou colocar aqui, quando a gente vai pedir pensão mensal vitalícia, pensão mensal, numa ação de divórcio, a gente multiplica por 12, não é isso? Então, eu vou multiplicar por 12 aqui também, ok? Então, nós vamos pegar, eu sou ruim de conta, então você já multiplicou de cabeça aí que eu já sei, mas o professor aqui é ruim de conta. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar 10 mil reais vezes 12, né, 120 mil. É isso mesmo? É isso mesmo. 10 mil reais vezes 12, 120 mil. Muito bem. Então, eu vou dar o valor da causa, 120 mil reais. Se eu já tiver nota fiscal, vamos imaginar que eu tenho nota fiscal de gastos no valor, vamos colocar aqui, nota fiscal de gastos no valor de gastos, no valor de 10 mil, tá? 10 mil. Então, eu já tenho até aqui, eu tenho o valor de quanto? Então, vamos colocar aqui, igual a 130 mil reais, ok? E aí, agora a gente vai para o dano estético. Dano estético. Já pus lá, então, né, só para lembrar aqui, fundamentação no artigo 949, nós vamos pedir quanto de dano estético, tá? Eu vou pensar na jurisprudência. Então, dano estético, qual que é a média da jurisprudência do STJ? 100 mil reais. 100 mil reais. Pronto. Aí eu trago jurisprudência para explicar por que eu cheguei naquele valor.
Então, o dano estético também vai ser comprovado por meio da perícia. Então, às vezes, a criança teve um problema neurológico em razão da consequência do tratamento, eu vou pedir para o oficial, para o perito, dimensionar, né? Não está lá no artigo 944 do Código Civil, o que dispõe o artigo 944? Né? Vamos assim, direitinho para a gente... ele vai falar exatamente que o dano se mede pela sua extensão. Então, vamos pegar aqui, artigo 9, e aí você vai entendendo a aplicabilidade, né, do dano. Então, 944 dispõe o seguinte, ó, vamos colocar aqui, 944, olha lá. Não, é que eu estou com o Código de Processo Civil aqui, que susto. Falei, mas como que é? É o Código Civil. Eu sempre trago os códigos, porque às vezes surge um artigo aqui e o outro, para eu não ficar falando errado, que o professor já está na idade já de começar a errar os artigos, né? Porque o direito médico ele mexe com artigos, resoluções do Conselho Federal de Medicina. Então, 944 dispõe o seguinte, que o dano o dano moral, a indenização se fixa pelo dano. Olha lá, a indenização mede-se pela extensão do dano. Tá? Então, eu preciso usar a jurisprudência e eu trago essa jurisprudência para o juiz de direito. O juiz de direito não vai ter problema nenhum de fixar o dano material, porque eu tenho que fazer prova. E o dano estético eu junto uma jurisprudência, vou colocar aqui, tá? Jurisprudência, por isso que eu falo para vocês assistirem a aula de como fixar o dano material, o dano moral e o dano estético, tá? É muito importante. E aí nós temos, então, agora uma outra dificuldade para o juiz, que vai ser o dano moral. O dano moral. Então, vamos falar agora do dano moral aqui para a gente entender. Muito bem. A base do dano moral é o artigo 186. Professor, por que o artigo 186 é a base do dano moral? Porque o dano moral, na verdade, a base, o que é? A base, na verdade, é o ato ilícito. É o ato ilícito. Tá? O que é o ato ilícito? Aquele que por ação ou omissão voluntária, ó, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Presta bem atenção no que eu vou falar. Eu tenho ação ou omissão, deixa eu colocar aqui para você acompanhar o meu raciocínio, tá? Eu tenho aqui ação ou omissão. Ação, omissão. Ação, omissão. Você sabe que a ação é a prática de um determinado ato, o médico praticou um ato e causou prejuízo, lesão, ou ele deixou de tratar, negligência, omissão de socorro. Muito bem. E eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um dano. Esse dano precisa ser um dano real e efetivo. Ok? Ele precisa ser um dano real e efetivo. E entre essa ação e esse dano, o que eu preciso ter? Eu preciso ter o nexo de causalidade. O nexo de causalidade. Ok? O nexo de causalidade. Muito bem. Vamos voltar aqui no artigo 186. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Vou apagar aqui, só vou deixar o E. Esse artigo 186 é mal lido. Tá? Por quê? Porque as pessoas assim... Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem, eu volto no artigo. Eu falo assim, o paciente se submeteu a uma cirurgia. E o médico esqueceu uma gase cirúrgica, uma compressa cirúrgica na cavidade abdominal do paciente. Muito bem.
Passaram-se tempos, aí, né, o paciente tomou conhecimento de que ele tinha uma gase esquecida no corpo dele. E aí eu aproveito para dizer que o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor fala da prescrição. Qual é a prescrição? Quando prescreve? 5 anos a partir do conhecimento do ato ilícito. Então vamos imaginar que essa pessoa tenha ficado 15 anos com essa gase. Aí ela diz assim, 15 anos, depois de 15 anos que ela descobriu. A partir do momento que ela descobriu, mas como é que ela sabe? Ué, pelo raio-x, pelos exames, ficou detectado que ela tinha uma gase. Só que essa gase não fez nada com ela. Não fez nada. Então, eu estou apenas na caracterização do ato ilícito não indenizável. Espera aí, então, professores, não indenizável. Se você fizer uma pesquisa jurisprudencial, você vai ver que todo esquecimento de uma gase gera um dano, ou gerou a morte, ou o paciente teve que se submeter a uma cirurgia para retirar a gase, eu não quero essa gase aqui comigo. Ou ele ficou com uma sequela porque aquela gase ficou detectada que aquela gase aqui foi o nexo de causalidade. Porque o simples esquecimento da gase não gera dano. Ele não é um dano moral in re ipsa. Não é no caso do falecimento de uma pessoa ou de uma sequela permanente, eu não preciso fazer prova do dano moral. O que é o dano moral? O dano moral nada mais é do que o impacto emocional, é o prejuízo moral que aquela pessoa sofreu. Eu preciso fazer prova de uma pessoa que teve a perna amputada de forma por erro médico. Agora, recentemente, saiu de novo um médico que errou no diagnóstico da paciente, ela fez mastectomia, né? E depois comprovou-se que ela não tinha câncer, não era paciente oncológico. Eu pergunto para vocês, eu preciso fazer prova de que essa pessoa sofreu dano? Claro que não preciso, porque a própria jurisprudência dispõe o seguinte: neste caso de erro médico, é um dano moral in re ipsa, mas no caso de gase, né, ou de esquecimento de compressa cirúrgica, você tem que fazer prova de que houve o quê? Houve um dano. Mas quem que dispõe isso? O artigo. Aquele que violar direito o que é esse? É uma conjunção coordenada. A gente estudou gramática, eu sou professor de língua portuguesa, eu fiz letras, depois eu fiz direito. O que é esse? Esse e soma a ideia de violar direito mais causar dano. Então eu tenho que ter aqui um direito desrespeitado, tá? Eu tenho um direito desrespeitado mais um dano. Se eu tiver só o direito desrespeitado, gente, e não tiver o dano, é mero aborrecimento. É mero aborrecimento. Por isso que muitas vezes você vai pleitear dano moral, e o juiz diz que é mero aborrecimento. Você fica bravo, mas o juiz tem razão. Né? Vamos imaginar o seguinte: o professor Pablo Stolzen, vocês conhecem de direito civil, fala o seguinte quando ele explica isso no livro dele, de responsabilidade civil. Ele fala assim: vamos imaginar que uma pessoa pegou um carro, essa pessoa está embriagada, pega o carro, já sai em alta velocidade, entra na contramão, sobe na calçada, volta para casa. O que ela cometeu? Um ato ilícito. Ok? Ato infracional, ok. Mas ela cometeu algum dano? Não. Então, quando você for propor uma ação judicial com base na responsabilidade civil, o que você vai ter que mostrar para o juiz? Que entre esse dano, há um dano efetivo, ou entre essa ação ou omissão há um dano efetivo, tem que dizer qual foi o dano, provar qual foi o dano. E nesse dano você tem que estabelecer o nexo de causalidade. Esse dano aconteceu por causa disso. E aí, claro, como a responsabilidade do médico é subjetivo, você vai ter que provar que houve negligência, imprudência e imperícia. Como é que você vai provar? Você vai ter que requerer aí a inversão do ônus da prova,
Porque o seu cliente, de acordo com o artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, o seu cliente é vulnerável, não tem conhecimento técnico, e você vai requerer para o juiz de direito determinar que o médico prove que ele não errou. É o médico que tem que provar que ele não errou. Olha, o único caso no direito civil, na responsabilidade civil, que não se aplica o artigo 373 do CPC, porque o artigo 373 do CPC diz aquele que, né, o ônus da prova compete àquele que alega. Para o autor, inciso 1º, fato constitutivo do autor. Você pode olhar lá que o artigo 373, né, vamos pegar aqui o artigo 373 do CPC, que ele está bem claro lá. Então, aqui no direito, olha como que a responsabilidade civil do médico é diferente. Ó. Artigo 373. Ó. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Então, nesse caso, você vai requerer a inversão do ônus da prova, e quem vai ter que provar que não cometeu erro médico é o próprio médico. Ok? Gente, grande abraço para vocês. Espero que vocês façam as outras aulas, que vocês façam os nossos cursos. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso na advocacia do direito médico e da saúde. Grande abraço.